Então, ó, pessoal, meu nome é Miguel, canal Atualidades Exatas. Resolver mais uma questão. Agora a questão é Sesgran Rio, tá? Muita gente vem aqui no canal e tá assistindo porque vai fazer o concurso nacional unificado, que em 2024 a banca vai ser Sesgran Rio, beleza? Então fala o seguinte: uma empresa precisa distribuir 5 contratos diferentes, denominados C1, C2, C3, C4 e C5, entre 4 prestadores de serviços A, B, C e D, de modo que todos os 5 contratos sejam distribuídos e que não haja prestador sem pelo menos um contrato. O número de possibilidades de distribuição dos 5 contratos pelos quatro prestadores nessas condições é igual a... Então, esse tipo de questão aqui é uma questão de análise combinatória, e aí o que mais dificulta para, às vezes, a gente resolver é você transformar a situação descrita na questão numa situação que você consiga colocar no papel, beleza? Então vamos ler aqui, ó, reler alguns pontos e ir colocando aqui para a gente resolver a questão. Lembrando aí, ó, vou só reduzir o enunciado um pouquinho para a gente ter o espaço, e que a página tem um pix, atualidadesexatas@gmail.com, os produtos da Hotmart aqui na legenda, além do clube de membros, bem baratinho, R$ 2,99 por mês. Se você puder, se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos agora pegar e fazer o seguinte, ó. A gente sabe o seguinte, que a questão nos fala que existem 5 contratos diferentes. Então aqui, ó, C1, vou colocar em azul aqui, ó. Vou colocar o C1, C2, C3, C4 e C5, tá? E você tem o que? 4 servidores, ó, 4 servidores que são o que? A, B, C e D. Olha o que a questão fala pra gente, ó. A questão fala, ó, que vai distribuir de modo que todos os 5 contratos sejam distribuídos e que não haja prestador sem pelo menos um contrato. Ou seja, pense comigo, eu tenho 5 contratos. Eu vou pegar e vou distribuir para 4 prestadores de serviços, ó. C1 para o A, C2 para o B, C3 para o C, C4 para o D. Isso aqui é uma suposição, né? Só estou pegando um caso aqui. Então, se eu pego e distribuo o contrato 1 para o A e assim por diante, até o D aqui, vai ficar sobrando um contrato, concorda comigo? Então, se sobra um contrato, ó, o que eu vou fazer? Esse contrato 5 aqui, ó, ele vai jogar aqui, ó, vamos pensar o seguinte, que para o A, aqui, ó, para o A. Não fala que o A vai ter 2 contratos, não é isso, mas assim, pensa comigo, sobrou um contrato. Então, algum aqui vai ter que ficar com um contrato a mais. Seja o A, seja o B, seja o C, seja o D. Se o A ficar com um contrato a mais, o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar o seguinte, ó, eu tenho 5 contratos. Desses 5 contratos, e o A vai ficar com 2 contratos, então aqui nesse caso, ó, no A, são 2 contratos. Beleza? Então aqui que eu faço, ó, concorda comigo que nesse caso não vai importar a ordem dos contratos? Não importa, não falou nada aqui que o contrato 1 tem que ficar com o primeiro, o contrato 2 tem que ficar com o segundo. Não, não tem nada disso. Então, se a ordem não importa, eu tenho que a combinação. Combinação, ó. Então, combinação, eu vou colocar aqui, ó, CNP. Aqui, ó, N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial, beleza? Aqui, ó, no caso do prestador de serviço ter 2 contratos num global de 5, então vai ficar o quê? Vai ter combinação de 5, 2 a 2. Então, ó, 5 fatorial sobre 2 fatorial sobre, aqui, né, 3 fatorial. Por que 3 fatorial? 5 menos 2 aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, combinação de 5, 2 a 2 vai ser o quê? Combinação de 5, 2 a 2. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Corta 3 fatorial com 3 fatorial. Então, a combinação de 5, 2 a 2 é igual a quê? 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, eu tenho que, nesse caso do A aqui, ou de um prestador de serviço ter aqui a possibilidade de ter 2 contratos, então aqui, ó, eu fico, deixa eu só tirar esse inscreva-se aqui que ele vai atrapalhar, vou colocar aqui. Então aqui eu tenho o que? Eu tenho as 10 possibilidades ali que eu calculei. Combinação de 5, 2 a 2, 10. Então aqui, ó, 10, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui com os outros contratos para os outros prestadores de serviço. Pensa aqui, se eu peguei então o C1 e o C5, ó, eu descartei, então sobrou para mim quantos? Ó? Sobraram para mim 3, então eu multiplico por 3. Agora, se eu peguei aqui mais 1, né? Se eu peguei, sei lá, o C2,
Então aqui vai sobrar para mim o quê? 2. E aqui, ó, se eu peguei C3, vai sobrar para mim o C4. 1. Beleza? Então o que eu faço aqui, ó? 10 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 60. Aí você pensa comigo, beleza, fiz os cálculos aqui e deu 60. Olhei nas alternativas, não tem nenhuma alternativa com o valor 60. O que eu tenho que fazer aqui? Por que isso? Porque ó, eu calculei para o prestador de serviço A. Porém, isso pode acontecer com o prestador de serviço B, pode acontecer com o prestador de serviço C, pode acontecer com o prestador de serviço D, beleza? Um desses 4 prestadores de serviço pode ficar aqui com 2 contratos, né? Porque um contrato sobra, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 4. Multiplicando por 4, por quê? Porque são 4 prestadores de serviço, tá? Então eu tenho essas 4 aí a mais. Então 6 vezes 4 é igual a 240 possibilidades, beleza? Então a resposta aqui vai ser a letra C, correto? Então qualquer dúvida, comentário, sugestão que você tiver em relação a essa questão, você pode colocar aqui nos comentários do YouTube ou então falar comigo lá no Instagram, Atualidades Exatas. Lembrando aqui que a resolução dessa questão é sobre análise combinatória, então eu indico fortemente que você tenha visto a teoria antes, tá? Porque às vezes você pode ficar boiando um pouco. O canal aqui é de resolução de questões, então a prioridade aqui é resolver questões e tem teorias e resumos para membros do canal, beleza? Valeu, abraço, até a próxima questão, bons estudos!